Oi, gente, eu sou a Camila Rodrigues e estamos dando início à nossa sexta aula de classificação. Hoje a gente vai falar um pouquinho do reino animal, já compartilhei a tela aí, vou mostrar aqui agora o slide. E como sempre, eu coloquei uma imagem aqui no começo com alguns representantes desse reino, né? Pra gente ter uma noção do que a gente vai ver pela frente. Falando algumas características, gente, lembrando que eu não vou aprofundar em divisões e nem nada do tipo, porque essa parte é na zoologia que vocês vão estar aprofundando. Aqui na parte de classificação é mais conseguir diferenciar o reino animal dos demais reinos. Então, por isso que eu não vou aprofundar tanto. Nós vamos dar uma relembrada em algumas características, ó. O reino animal, animalia ou metazoa é composto por organismos heterótrofos, ou seja, aqueles que não produzem o próprio alimento. Eles precisam de se alimentar, né, de outros seres vivos para poder ter esse alimento dele. Essa é uma das principais características do grupo e que os diferencia de outros seres vivos, como dos vegetais, né? Que os vegetais são autótrofos, a gente viu na última aula. Os seres que pertencem ao reino animal são eucariontes e pluricelulares, ou seja, eucariontes porque possuem a membrana nuclear e pluricelulares porque possuem várias células. Eles possuem capacidade de locomoção e grande parte fazem reprodução sexuada. Quando existe a troca de gametas, né? Onde existe, por exemplo, no caso do ser humano, quando você tem o gameta masculino, que é o espermatozoide fecundando o óvulo, que é o gameta feminino, isso é a reprodução sexuada. Os animais são classificados em diversos filos, sendo muitos deles animais invertebrados, aqueles que não possuem vértebras. Os animais vertebrados que possuem crânio, vértebras e coluna dorsal pertencem ao filo dos cordados. Como eu disse, gente, não cabe a essa parte classificar esses filos e tudo mais. Mas coloquei essa tabelinha aqui com a divisão, porque é importante vocês terem conhecimento, né? Que vão ter os invertebrados e os vertebrados. E aí vão ter todos esses filos: poríferos, quinidários, plateumintes, nemateumintes, anelídeos, moluscos, equinodermos, cordados. E dentro dos cordados vão ter as classes, né? Os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Lembrando que essa questão do filo, a partir do momento que você vai descendo nessa tabelinha, eles vão se tornando mais complexos. Por exemplo, os cordados são mais evoluídos do que os equinodermos, que são mais evoluídos do que os moluscos. Enfim, mas todos são pertencentes ao mesmo reino, que é o reino animal. Beleza, vamos para a primeira questão. De acordo com a classificação de Whittaker, podemos dividir os seres vivos em 5 reinos, sendo o reino animalia um deles. Entre as alternativas a seguir, marque a única que não corresponde a uma característica presente nesse grupo. Ou seja, alguma que vai falar uma coisa que não existe, né, no reino animal. Letra A, nutrição heterotrófica. Essa daí está corretíssima e realmente é a forma de nutrição do reino animal. B, organismos multicelulares, também está certo. Letra C, seres procarióticos. Essa está completamente errada. Por quê? Porque nós somos eucariontes. O único reino que é procarionte é o reino Monera. Todos os demais são eucariontes. Mas vamos ver por que as outras estão certas, né? E ver se realmente tá certa. Letra D, presença de tecidos verdadeiros, certíssima. E letra E, presença de estágio embrionário denominado blástula, também certíssimo. Vocês poderiam não lembrar dessa parte, né, da embriologia, da blástula e tudo mais, mas na hora que você olha a questão C, você já elimina ela e já sabe que vai ser ela a questão, né, que tá pedindo, que é uma característica que não possui, né, no reino animal. Próxima questão. Costumamos dividir os seres vivos de acordo com a classificação de Whittaker em 5 reinos, sendo eles o animalia, fungi, protista, atualmente chamado de protoctista, e monera. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica corretamente a principal diferença entre os organismos do reino animalia e fungi. Ou seja, o fungi que a gente viu, né, na aula, sem ser na última aula, na outra, né, aula retrasada, e então a gente já tem alguma noção dele. Então, levando em conta somente o reino animal e o reino fungi. Letra A. Apenas o reino animalia agrupa seres eucarióticos. Errada, porque, como eu já disse, o único reino que tem seres procariontes é o reino Monera. Todos os demais, inclusive o reino fungi, apresenta seres eucariontes. Então, não é essa a questão. Letra B. Apenas o reino fungi possui representantes unicelulares. É exatamente isso. Por quê? O reino animal tem somente seres multicelulares. O reino fungi ele pode ter uni ou pluricelular. Então, é a letra B. Mas vamos ver por que as outras estão erradas. Letra C. Apenas o reino animalia possui representantes multicelulares. Errado. O reino fungi também pode ter
organismos, né, representantes multicelulares. Letra D, apenas o reino fungi possui nutrição autotrófica. Errado. Eu falei até na aula de reino fungi. Eles são heterótrofos por absorção, enquanto que o reino animal são heterótrofos por ingestão. Mas ambos têm nutrição heterótrofa. Então, não é essa a questão. Então, já eliminei também a letra E, que fala que só o reino animal possui nutrição heterotrófica, porque sabemos que ambos possuem. Próxima questão. Sobre a classificação dos seres vivos, é correto afirmar: o reino protista compreende apenas seres eucariontes, unicelulares e fotossintetizantes. Está errada, porque ele pode ter sim seres procariontes e também não são todos que são fotossintetizantes. Por exemplo, os protozoários não são. Letra B. O reino animalia reúne organismos eucarióticos, multicelulares e heterotróficos, morfologicamente muito diferentes entre si. É exatamente isso. Aí fala, o que é essa parte de morfologicamente muito diferente? A morfologia é muito diferente. Se você pega, por exemplo, um porífero e nós, seres humanos, você olha e fala, meu Deus, é muito diferente. Mas nós somos de um mesmo reino, o reino animalia. Então, mesmo tendo uma morfologia muito distinta, muito diferente, nós somos pertencentes ao mesmo reino, porque nós somos eucariontes, multicelulares e heterotróficos. Letra C. Todas as algas são seres multicelulares, fotossintetizantes e fazem parte do reino plant. Já falamos que a alga faz parte do reino protista, protoctista, seja lá como esteja chamando no momento que vocês forem fazer a prova. Eles fazem parte do reino protista e não do reino plant. Letra D. Os fungos são classificados como seres eucarióticos exclusivamente unicelulares. Eu nem preciso de ler mais, gente. Eles não são exclusivamente. Eles podem ser unicelulares, mas eles também podem ser pluricelulares. Então, não precisa nem de ler o restante da questão. A resposta correta é a letra B. A última, essa questão, às vezes a gente pega, lê e fala, meu Deus, eu não sei nada disso. Mas na hora que você lê uma alternativa, você descarta todas as outras e sabe que vai ser ela. Mas vamos lá. O reino animalia abrange uma grande quantidade de organismos, sendo alguns extremamente diferentes. Todos esses seres, no entanto, apresentam 3 características em comum. Letra A, a presença de notocorda, fendas faríngeas e tubo nervoso. Letra B, a presença de mais de uma célula formando corpo, nutrição heterotrófica e célula eucarionte. Letra C, a presença de tecidos verdadeiros, sistema nervoso e sistema digestório completo. Letra D, a presença de sistemas, respiração pulmonar e nutrição heterotrófica. Ou letra E, a presença de nutrição heterotrófica, uma ou mais células formando o corpo e presença de tecidos verdadeiros. Gente, como eu já disse, não cabe a essa matéria aprofundar nesses conceitos e tudo mais, e para interpretar essas questões. Mas quando a gente lê a letra B, a gente sabe que é ela, que todos os seres do reino animal vão ser formados por mais de uma célula no corpo, isso ele está dizendo em outras palavras que eles são multicelulares ou pluricelulares, vão ter nutrição heterotrófica, ou seja, não vão produzir o seu próprio alimento, e as células vão ser eucariontes. Então, assim, vocês podem não saber nenhuma outra característica, mas na hora que você olha a letra B, você já consegue responder essa questão. É uma questão que poderia exigir vários conhecimentos de zoologia, mas era só você saber os conceitos básicos, né, do reino animal. Bom, gente, era isso que eu preparei para a aula de hoje. Queria agradecer muito. Como eu disse, não é uma matéria que dá para a gente aprofundar muito, porque não faz parte da classificação em se aprofundar. Mas se vocês ficarem com dúvida em alguma questão, ou quiserem tirar qualquer dúvida, podem me mandar por e-mail, tá bom? Que meu e-mail é camila.r.ferreira@ufv.br, ou podem colocar aqui nos comentários do YouTube, que eu respondo vocês ou por aqui mesmo, ou na próxima aula eu gravo e respondo. É isso, muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Um ótimo final de ano para vocês.